Se estiver, se estivéssemos no presencial, eu iria trabalhar mais essas questões com vocês, mas na aula online, geralmente é sair acelerando mesmo, para dar conta do material. Não é que também no presencial a gente não se preocupe com o material, não, mas esse tipo de conversa é mais fácil ter olhando no olho. Essa é a verdade. E é um tipo de conversa que acalma, que mostra um determinado caminho, no bem da verdade. Gente, depois dessa breve conversa inicial, vamos aqui para um compartilhamento de tela, no qual nós continuaremos a trabalhar hoje essa chamada Era das Revoluções. E aí defino para vocês o que seria a chamada Era das Revoluções pelo seguinte, né? Era das Revoluções. Um momento, por favor, 1848. Termo utilizado pelo historiador Eric Hobsbawm para definir os acontecimentos no período citado. Então, Eric Hobsbawm identificava que todos os movimentos que ocorreram desde a Revolução Francesa até as revoluções de 1848, ele vai chamar esse momento de Era das Revoluções, e não período das revoluções, porque é compreendido um momento maior. E aí nós vimos a primeira dessas revoluções, aquela fagulha que fez explodir um enorme barril de pólvora pela Europa. Qual movimento foi esse? Foi a própria Revolução Francesa de 1789. E o que, no final do século XVIII, começa como um movimento isolado, se explode pela Europa posteriormente. E um caso curioso que eu achei bacana a apostila de vocês trazer aqui para nós, que foram os movimentos revolucionários ocorridos na década de 1820, na década de 1830 e na década de 1840. Sendo assim, nesses quase 60 anos da Era das Revoluções, as décadas desde a Revolução Francesa, as décadas que sucederam foram de movimentos revolucionários pela Europa. E em 1848 nós podemos falar pelo mundo. Sendo assim, trabalharemos agora com o movimento revolucionário, os movimentos revolucionários de 1820. Logicamente, cada região fazendo a sua leitura a respeito deste movimento. Vamos dar início na folhinha, então, com as revoluções liberais. E aí, Emerson, você poderia ler para nós, fazendo um favor? Até Portugal? Logicamente, só se você puder. Tento sim, tá, professor, mas infelizmente eu estou com... Tá muito bom a internet, não, mas eu vou tentar sim, tá bom? Então tá. Vamos lá. Ok. Revoluções liberais. Século XIX. Tentativas de consolidação da ordem liberal e luta contra os vestígios absolutistas em várias nações europeias. Impacto do liberalismo, nacionalismo e da Revolução Industrial. Operariado e ideias socialistas. Movimento de 1820. Juramento de Fernando VII sobre a Constituição elaborada durante o período napoleônico. Suspensão da mesma pelo rei. Novas medidas de caráter conservador.
retorno dos privilégios do clero e da nobreza, volta da aquisição e o fechamento de órgãos de imprensa e universidades. Rebelião em Cádiz contra o absolutismo e a favor da constitucionalização. Apoio dos militares aos movimentos de Cádiz. Novo juramento e convocação da Santa Aliança. Até aqui. Bom, quando nós falamos em Península Ibérica, falamos então na Europa de dois países. Quais são eles? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha? Exatamente. Quando eu falo em Península Ibérica na Europa, estou falando desses dois lugares, daquele pedacinho ali, né, que pega o território português, banhado ali pelo Oceano Atlântico, e aquela outra parte que recorta a Espanha até a divisa com a França. Então, quando eu falo de Península Ibérica, eu falo dessas duas regiões. E tanto Portugal quanto a Espanha foram, em outro momento, um grandioso império ultramarino. Formaram um grandioso império ultramarino, que no início do século XIX ruiu. Por conta do quê? Por conta das independências. A Espanha, que dominava um território que ia da Califórnia e do Texas, no atual Estados Unidos, até o sul da Argentina e do Chile, com exceção do Brasil, perdeu todas essas regiões ainda no início do século XIX. Portugal perdeu o seu grande território aqui na América, que era o Brasil, também nessa primeira metade do século XIX. Para piorar a situação tanto de Portugal quanto da Espanha, estes dois países tinham aquelas ideias absolutistas e uma ligação muito forte com a igreja, o que dificultava uma modernização. Nesse cenário, explodiram as independências, isso no início do século XIX. Quando Napoleão invade, principalmente a Espanha, e a toma, ele coloca o seu irmão no poder, Joseph Bonaparte. Joseph Bonaparte governa a Espanha enquanto Napoleão era o bambambam da Europa. Quando o Napoleão e nesse momento, enquanto Joseph Bonaparte estava governando a Espanha, muitos americanos juraram lealdade ao rei Fernando VII e escreveram uma constituição. Falaram assim, olha aqui, meu rei, assine essa constituição, assine esse conjunto de leis elaborados por nós aqui na América. E o rei fala assim, tá, na Pindaíba ele estava exilado, ele aceita as condições para ganhar força para tirar o Joseph Bonaparte do poder. E isso dá certo. Os espanhóis conseguem expulsar os franceses do seu território. Quando o Fernando VII é recolocado no trono, Napoleão já havia sido exilado em Elba, não representava mais nenhuma ameaça. E aí eu faço uma pergunta, a pergunta que eu quero fazer para tentar entender a cabeça deste homem, Fernando VII. Emerson, você foi apoiado, suponhamos que você está no lugar de Fernando VII, você foi apoiado pelos americanos, você volta ao poder. Eles fizeram você assinar um documento se comprometendo a respeitar leis, a dar mais soberania para as colônias. O que você faria depois que retornasse ao governo? Bem, nossa. Primeiramente, eu tenho que fazer uma avaliação política e econômica do país, certo? Sim, sim. Aí, mediante essa avaliação, eu começaria junto com
eu começaria a tomar algumas decisões, tá? É lógico que aquilo que me dá lucro, eu não vou querer abrir mão. Você concorda comigo? Sim, sim, claro. Eu não vou abrir mão. Isso que eu faria. Certo. Mas com aquelas pessoas qual seria o seu tratamento com aquelas pessoas que te apoiaram enquanto você estava lá na pior, vamos dizer assim? Bem, tem uma frase que eu aprendi que eu gosto muito dela. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, o rigor da lei. Essa é boa, essa é do Arthur Bernardes, na verdade, o Emerson, ex-presidente do Brasil. Você gosta, Essa aí eu né? conheço. Tá Você certo. gosta. Gente, e é um caso curioso. Quando ele chega ao poder, ao invés de prestigiar as pessoas que o apoiaram durante o exílio, não, ele volta com aquelas ideias conservadoras, batendo no pé. Eu sou o rei e faço aquilo que quero. E o que ele faz, o que ele desejava, o que ele retorna, né? Mesmo jurando sobre a Constituição. Ele retorna com o privilégio da igreja e dos nobres, ele volta com a Inquisição e ele fecha órgãos de imprensa e universidades. Sendo que esses grupos apoiaram o retorno, alguns grupos, como universidades e imprensa, apoiaram o retorno dele para o governo. Agora, sem a ameaça napoleônica, ele reprime duramente estes grupos que começaram uma oposição. E para você reprimir qualquer um, você precisa de apoio das Forças Armadas. Entretanto, neste momento, as Forças Armadas viram e falam: não, não, braço cruzado. Você prometeu de respeitar as leis, de acabar com o privilégio da nobreza, acabar com o privilégio do clero. Nós não vamos fazer o seu trabalho sujo, não. E essa perda de apoio das Forças Armadas fez com que ele, mais uma vez, jurasse sobre a Constituição. Só que ele era tão sacana, para não usar outro termo aqui, que quando ele faz esse segundo juramento sobre a Constituição, ele convoca um exército estrangeiro, chamado Exército da Santa Aliança, para banir os revoltosos. Então, era assinar com a mão e estar com a arma atrás das costas na outra. Ele não cumpre o que ele assinou, nem por uma vez, não, por duas vezes. E aí a Santa Aliança invade a Espanha e acaba com os revolucionários. Fernando VII morre no início da década de 1830. E a política dele foi tão desastrosa que ele leva o país a uma guerra civil. A Primeira Guerra Civil Espanhola de 1830. Ele não fez as reformas necessárias para tornar a sucessão dele mais tranquila. Ele morre, a Primeira Guerra Civil Espanhola começa. Bom, vamos continuar aqui, pessoal, vendo agora Portugal e Grécia. Emerson, pode ler, na verdade, Portugal e Grécia, não. Portugal e a Península Itálica. Espanha. Isso. Vamos lá. Portugal. Domínio de oficiais ingleses em Lisboa, enquanto a família real se mantinha no Brasil. Revolução Liberal do Porto, de 1820. Retorno de Dom João VI a Portugal e respeito do mesmo à Constituição. Península Itálica. Região de fragmentação política. Obrigação ao rei do Reino de Nápoles a se submeter à Constituição. Agitações políticas na Lombardia e em Veneza, regiões austríacas, e a atuação das tropas da Santa Aliança na repressão dos movimentos. Sobre Portugal, não precisamos de falar muito. Por quê?
porque é muito dito, é muito lembrado, principalmente quando a família real chega ao Brasil. Foi a primeira vez que uma família real europeia colocava os seus pés no continente americano. E foi a primeira vez que a coroa portuguesa vinha ao Brasil. Quando Dom João é obrigado a retornar para Portugal, ele retorna tendo que já desembarcando em Lisboa e assinando uma constituição que tornava Portugal uma monarquia constitucional. Situação essa que existiu em Portugal até 1910. Então, Portugal foi uma monarquia constitucional até o ano de 1910. E o que é uma monarquia constitucional? Você tem um rei, você tem um parlamento e você tem leis que estão acima do rei e do parlamento. O rei é o chefe do poder executivo. Ele toma as decisões, mas as decisões dele devem ser pautadas pela lei. Pela lei, e somente pela lei. E Dom João se pautou pela lei. Ao contrário do Fernando VII, ele não brigou com os constitucionalistas. Depois da morte do Dom João VI, tem um episódio da volta do Dom Pedro I para Portugal, ele luta lá com o irmão dele pela Constituição, aquelas coisas e tudo mais, vocês veem mais história do Brasil. Isso aí eu vou deixar a cargo da Maiara. E Península Itálica. A primeira pergunta que eu faço aqui para vocês. Por que eu coloquei Península Itálica e não Itália? Lembrando que a Itália ontem foi campeã da Euro 2020/2021. Gostou, né, professor? Eu gosto. Eu gostei da Itália campeã. Os ingleses são... Beleza. Repete a pergunta? Por que eu coloquei aqui Península Itálica e não Itália? Deixa eu ver aqui se alguém respondeu no chat. Porque não tinha Itália ainda. No caso, o nome, né? Não tinha... O Gustavo colocou aqui e é verdade mesmo. Gente, Itália, como a que foi campeã da Euro ontem, é só em 1871. O país Itália, como nós temos hoje, Itália até a morte, não sei o quê, o hino da Itália também é muito bonito. Eu sou... Se tem dois países que eu tinha muita vontade de conhecer no mundo, era a Itália e a França. São dois lugares que eu, assim, morro de vontade. Só o que me falta... O berço da história. O berço da história? Ainda mais como professor de história, né? Então, o encanto ainda é maior. Mas, meninos, quando nós falamos em Península Itálica, nós falamos de um lugar dividido. As regiões da Itália atualmente, né? Milão, Veneza, Toscana, Piemonte, Nápoles, a própria Roma, todas essas regiões eram divididas em estados, nações independentes uns dos outros. Era como se São Paulo fosse um país, Minas fosse outro país, Santa Catarina um terceiro país, o Espírito Santo um quarto país, o Rio de Janeiro um quinto e assim sucessivamente. Você tem o território onde é o Brasil, mas você não tem o país Brasil. Você tem o território onde estava a Itália, mas você não tinha a Itália. Eu poderia... Pode falar, Emerson? Eu poderia dizer que seria cidade-estados? Não. A única cidade-estado que nós poderíamos falar que existia ali era de Roma. Roma era uma cidade-estado. No mais, eram estados-nações. Eram regiões maiores, concentravam mais cidades. O Piemonte concentrava, Turim concentrava. Enfim, quem gosta de campeonato italiano se esbalda vendo isso aí. A região norte concentrava um número maior de cidades. A região do Veneto concentrava Veneza, mas tem outras regiões, outras cidades também. Não eram muitas, não, mas tinha ali as cidades também. O Reino de Nápoles, ao sul, também tinha Nápoles, tinha Pisa, da Torre.
entre outros. Então, aqui eram estados-nações dentro da península, separados, geralmente em guerras uns contra os outros. E aí, no século XIX, por conta das ideias iluministas e por conta das ideias nacionalistas, depois de séculos de guerras, essas regiões começaram a olhar uma para a outra e falaram assim, não, em vez de guerrear, vamos nos unir. E dentro dessa era das revoluções, eles ensaiam uma unificação. Eles tentam uma unificação. Contudo, a repressão de austríacos que dominavam uma pequena porção ao norte, principalmente austríacos, e também entre outros espanhóis também que dominavam uma região próxima à Córcega e tudo mais, impediram que essa ideia de unificação avançasse muito naquele momento, dentro da era das revoluções. Mas a ideia de se unificar nasce aqui. Na verdade, se for ver mesmo, nasce lá com Maquiavel, ainda lá no século XV. Mas ela ganha força, na verdade, né, aqui, durante a primeira metade do século XIX. Bom, já que nós estamos falando de independências, vamos continuar aqui, povo, vendo a Grécia. Emerson, por favor, Grécia. Grécia. Região dominada pelo Império Turco-Otomano. Início de um movimento nacionalista pela independência grega. Apoio da população local e das potências como Inglaterra, França e Áustria. Tratado de Adrianópolis, que reconhecia a independência da Grécia pelos aliados. Enfraquecimento da Santa Aliança. Gente, o que é hoje parte da Europa Oriental, pega ali, acho que a Grécia, né, é considerada a Europa Oriental. Grécia, Bulgária, Romênia. Aí pegando também na divisa entre a Europa e a Ásia, a própria Turquia, o Azerbaijão, a Armênia. Todos esses países, entre outros, faziam parte do império, do chamado Império Turco-Otomano, ou também chamado de Império... não, é o Império Turco-Otomano, que nasceu com a queda lá do Império Bizantino. Então, essas regiões formavam um país só, esse império. No século XIX, esse Império Turco-Otomano estava dando ali os seus sinais de fraqueza. Mesmo porque nós já falávamos de um império de mais de 4 séculos. E os impérios são assim, eles nascem, eles crescem e eles caem. A história nos mostra que não existe império eterno, existem impérios decadentes. Podem até sobreviver, mas são decadentes. E o Império Turco-Otomano estava no seu momento aqui de queda no século XIX. A Grécia, que tinha uma história, uma filosofia, um modo de vida diferente dos turcos otomanos, aproveitou para abrir a porteira. Falou assim, não, eu estou indo embora. E eis que ela luta pela sua independência, que é reconhecida em 1830. Posteriormente, principalmente com a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano foi desintegrado, formando Armênia, Azerbaijão, a própria Turquia, Romênia. Mas quem deu um pontapé para a desagregação deste Império Turco-Otomano foi a Grécia. Inclusive, pessoal, eu vou pedir vocês, por favor, eu vou passar um vídeo, não. Eu vou deixar um vídeo daquele canal Nerdologia sobre o massacre da Armênia. O que foi o massacre da Armênia? Né? Nesse período de desintegração, lá na Primeira Guerra Mundial, do Império Turco-Otomano, os armenos, para se tornarem independentes, começam a lutar pela sua própria independência. E eles sofrem um genocídio comandado pelos turcos. Até hoje, as fronteiras entre Turquia e Armênia são tensas por conta desse genocídio.
É uma historinha que vale a pena conhecer e, sei lá, me deu aquela impressão, falei assim, vai que isso cai no Enem. Que isso não é visto em livro didático, mas é uma história, assim, triste, mas de uma tristeza profunda. E esse vídeo tem menos de 8 minutos. Na verdade, tem menos de 10. Vale a pena vocês darem uma olhada. Vocês vão entender o que foi o Império Turco-Otomano, a sua desintegração e o massacre. Vale a pena vocês verem. Deixarei, não vou deixar nem no Conexão Escola, não. Vou deixar lá no grupo de WhatsApp mesmo. Vocês antes de dar aquela dormida básica, né? E hoje vocês não têm, se eu não me engano, vocês têm a última aula ou não. Vejam, porque vale a pena mesmo. Dito isso, passemos para as revoluções de 1830. Vamos para a segunda parte, que hoje termina essa situação. Emerson, e meninos, lembro novamente, se tiver outra pessoa que quiser ler, pode ficar à vontade. Mas eu penso o Emerson, que geralmente o Emerson pensa, ele lê. Não é que não é abusando da sua boa vontade, não, viu, Emerson? Mas é melhor você ir lendo aqui para nós mesmo. Agora, se outra pessoa, professor, deixa eu ler, pode ficar à vontade também. Falando em você... Revoluções de 1830. França. Manda ver. Professor. Pode falar? Leia aqui. Tá o governo de Luís XVIII até a chegada de Carlos X ao poder e medidas absolutistas. Ok. Vamos lá. Revolução de 1830. França. O governo de Luís XVIII, é assim mesmo? Isso mesmo. Como previa a Constituição de 1814. Amplos poderes ao rei e convivência do mesmo do parlamento em duas câmaras, eleito pelo voto censitário. Formação de diferentes tendências dentro das câmaras. Ultra-realista. Defesa da monarquia absolutista e dos privilégios. Constitucionalistas. Espera aí, deixa eu aumentar minha letra. Constitucionalista. Defesa dos limites constitucionais impostos ao rei. Liberais. Burgueses e bonapartistas, que desejavam maior participação política. Controle de Luís Controle de Luís XVIII desse barril de pólvora política. Chegada de Carlos X ao poder na França e medidas absolutistas. Descontentamento da população. Até aqui. Desculpa. Não, que isso. Bom, ao final do governo de Napoleão Bonaparte, do seu posterior exílio, Luís XVIII volta ao poder. Quem era Luís XVIII? Luís XVIII era o irmão do rei decapitado Luís XVI. E ele enxerga que, se ele não conciliasse este barril de pólvora que era a França daquele momento, ele terminaria que nem o seu irmão. Além do impacto de Napoleão Bonaparte sobre a mentalidade francesa. Logo, o Luís XVIII reconhece um poder bicameral e divide tarefas com esse poder. O que é um poder bicameral, né? É um poder legislativo... Divisão dentro do mesmo local? No caso, é um poder legislativo dividido em dois. Como no Brasil, você tem a Câmara dos Deputados e o Senado. Isso é um poder bicameral. É uma divisão do poder legislativo. Unicameral é porque só tem uma Câmara. No caso brasileiro, é bicameral. Passa primeiro pela Câmara dos Deputados, vai para o Senado, volta para a Câmara dos Deputados, depois volta para a sanção presidencial. Assim é o trâmite das leis pelo Brasil.
por conta dessa divisão. A França, naquele momento, estava com esse mesmo tipo de divisão, entretanto, governada por um rei. E dentro dessas câmaras, dentro do Senado e da Câmara dos Deputados dos franceses, tínhamos lá tendências políticas muito diferentes. E o Luís XVIII sabia que não poderia deixá-las ficarem desequilibradas. E ele consegue. Quando ele morre, ele não tinha herdeiros. Ele não teve filhos. Se eu não me engano, ele nem se casou. E quem chega ao poder é o rei, é um parente dele, que era o rei Carlos X, ou Carlos X. Ao contrário, talvez por falta de memória, ou talvez por falta de experiência política, ele tenta tomar medidas absolutistas ao chegar no governo. E medidas absolutistas em 1830, depois da Revolução de 1789, do período napoleônico e do próprio Luís XVIII respeitando leis e não dando privilégios, era pedir para ter problema. Ele não foi decapitado, como Luís XVIII, o Luís XVI, mas o Carlos X também teve seus problemas, que nós vamos ver aqui agora. Só um momento, deixa eu descendo aqui. O Emerson, pode ler para nós de chegada de Carlos X ao poder e medidas absolutistas até Bélgica. Quer que eu aumente a tela aqui? Emerson? Emerson, está me escutando? Se alguma outra pessoa quiser ler também, pode ficar à vontade. Se não quiser ler, eu mesmo termino aqui essa parte. Gente, basicamente, quais foram as medidas tomadas por Carlos X que deixou a população tão irritada, né? Vamos lá, vendo essas medidas, lendo aqui até Bélgica. Descontentamento da população com a tendência absolutista de Carlos e derrota dos partidários do rei nas eleições de 1830. Ordenações de julho, dissolução da Câmara dos Deputados, elevação do censo eleitoral, limitação à liberdade de imprensa. 3 dias gloriosos, dias em que o povo francês saiu às ruas e ergueu barricadas opondo às medidas do rei. Deposição de Carlos X, atuação da alta burguesia e comando da monarquia por Luís Felipe de Orleans. Pois bem, as tentativas, principalmente as chamadas ordenações, eram leis que não eram favoráveis à Constituição. E olha só o que ele fazia com essas leis. Primeiro, ele dissolvia, ele terminava com a Câmara dos Deputados. Segundo, ele elevava o censo eleitoral. O que é elevar o censo eleitoral? O censo eleitoral é aumentar a quantidade, determinar um aumento na quantidade de dinheiro que as pessoas deveriam ter de renda para participar do processo de votação, para votar e ser votado. Então, por exemplo, se a pessoa ganhasse 100 mil réis lá e pudesse ser votada, ele fala assim, não, agora tem que ser 200 mil. Se ganhasse 200 mil, agora é 400 mil. Isso limitava a participação do povo francês na vida política, além da liberdade de imprensa. Cercear, limitar. Outra medida extremamente absolutista. Sendo assim, o Carlos X é retirado do poder, é deposto,
E a alta burguesia vai nomear o chamado rei burguês, alguém que atendia aos interesses econômicos da própria burguesia, que já era a camada. Ok, Emerson, sem problema, cara. Essa questão da estabilidade, o Luís Filipe de Orleans assume o cargo de rei francês. Cargo este que ele ocupou até as revoluções de 1848. Colocar outro rei adiantou? Não, revoluções continuam. Só as revoluções de 1848, provavelmente na próxima aula. Vamos lá, pessoal, agora para Bélgica. Inspiração a partir da luta da França. Movimento comandado por um grupo de nacionalistas católicos, luta da independência da Bélgica em relação à Holanda. Rebelião iniciada em Bruxelas após a apresentação de uma ópera em homenagem ao rei holandês. Instituição de uma monarquia parlamentar com base em uma constituição liberal. O que é hoje chamado na Europa de Países Baixos, que nós aqui no Brasil chamamos de Holanda, já foi composto por Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Então, essas três regiões formavam somente um país. No século XIX, dentro dessa era das revoluções, essas três regiões, esse lugar até então conhecido como Holanda, também se divide em Bélgica e Luxemburgo. Então, essas três regiões, e com destaque para a independência da Bélgica. Então, a Bélgica se torna independente dentro do quadro da Era das Revoluções. Assim como a Grécia. A Grécia, que fazia parte do Império Turco Otomano e se torna independente dele, a Bélgica, que fazia parte da Holanda, se torna independente dela. De novo, a Península Itálica. Gente, sobre a Península Itálica, a gente lê daqui a pouco, porque nossa aula está quase caindo. Vamos para o próximo link. Agora esperar, gente.